Eu gosto muito do David Fincher como diretor. Um cara extremamente talentoso, sabe? Eu sempre admirei muito a maneira como ele conta suas histórias, como ele desenvolve a narrativa, como ele estabelece muito bem suas premissas, como ele traz os seus personagens e sabe explorar, desenvolver muito bem eles ao longo de suas histórias, né? A maneira como ele dirige, a maneira como ele conduz tudo isso, eu sempre admirei. Sempre achei ele um diretor muito talentoso, muito competente e dentro da sua filmografia, que está cheia de grandes filmes, né? Pelo menos três deles eu coloco ali na minha lista de grandes produções cinematográficas. Eu destaco Seven, Os Sete Crimes Capitais, Clube da Luta e talvez o meu favorito, né? Entre esses, que é O Curioso Caso de Benjamin Button. Três filmes muito bons que exaltam, né? Que enaltecem o talento do diretor nesses quesitos que eu falei, né? De contar uma boa história, de desenvolver muito bem seus personagens, né? E principalmente de conduzir o elenco, porque nesse quesito também o David Fincher ele é muito talentoso em extrair o melhor do seu elenco, né? E dentro da sua filmografia, não posso deixar de destacar, né, o filme que eu recomendo aqui hoje, que é Zodíaco. E assim como esses filmes que eu citei, né, Zodíaco é mais um exemplo de um bom trabalho do diretor, né? Um bom trabalho cinematográfico. Comparado a esses três, talvez ele seja inferior, né? Longe de ser um filme ruim, muito pelo contrário, é um filmaço, né? Mas ele pode estar um pouquinho, na minha visão pelo menos, ele pode estar um pouquinho abaixo desses filmes que eu citei. Mas ainda assim é um filme que vale muito a pena recomendar, vale muito a pena conferir para quem não conhece, né? Porque é mais um excelente exemplo de um ótimo trabalho cinematográfico do diretor, né? Aqui ele traz uma história real, ele se inspira em uma história real. Afinal, o filme fala sobre o caso do assassino do Zodíaco. Ele foi um serial killer que realmente existiu, né? Ali no final dos anos 60, entre os anos 60 e 70, nos Estados Unidos, que ele fez uma série de vítimas, né? Cometeu uma série de crimes ali. E era interessante a maneira como ele fazia, porque ele cometia os crimes e ele os confessava. Ele escrevia cartas mandando para a polícia, para os jornais, né? Ele meio que confessava, praticamente ele confessava os seus crimes, falando as vítimas que ele tinha feito, né, em tal lugar, em tal horário, só que ele nunca deu pistas, né, concretas que levassem até ele, para que realmente tanto as autoridades quanto os jornais realmente soubessem da sua verdadeira identidade, né? Então esse é um caso real mesmo, né? O filme se inspira num caso real que permanece aberto até hoje, né? É um dos casos mais intrigantes e misteriosos dentro da justiça, né? Porque ninguém nunca encontrou esse cara, ninguém nunca descobriu quem ele realmente era, sua verdadeira identidade, né? O porquê ele fazia isso. Ele só mandava as cartas com símbolos misteriosos ali, né, em que várias pessoas tentavam decifrar o que significavam, mas ninguém nunca chegou num consenso. É claro que existiam os suspeitos, né? O próprio filme trabalha com isso, de que existiam os suspeitos que supostamente poderiam ser esse assassino do Zodíaco, mas na verdade eram apenas suspeitos, né? A identidade real, né, desse assassino, na verdade, nunca foi realmente confirmada, nunca foi realmente revelada. Então é um dos grandes mistérios até hoje, né? E a história toda é misteriosa, a história toda é intrigante, né? O caso real, e o David Fincher trabalha isso muito bem. Ele traz todo esse mistério, todo esse ar intrigante, ambíguo, dentro do seu filme, né? Porque, de novo, ele usa suas habilidades de contar história, de desenvolver narrativa, personagens, premissa. Ele trabalha isso muito bem, sabe? A maneira como ele conduz a história, como ele a dirige, nos mantém inquieto, intrigado. A todo momento ali a gente quer entender, nossa, a gente quer saber o próximo passo, né? E eu falo isso na minha percepção, né? Na minha opinião pessoal, você quer saber, né? A todo momento eu me senti instigado a acompanhar a história para poder ver aonde ia chegar, se eles realmente iam conseguir, né? Mesmo sabendo a história real, mesmo a gente conhecendo a história real, a maneira como o David Fincher trabalha a narrativa aqui fica impossível de você não querer acompanhar, de realmente torcer para que eles encontrem o criminoso, né, que ele seja pego, ele seja capturado. Então, mesmo você sabendo a história real, fica impossível não querer que o mistério, né, o caso seja enfim solucionado.
Então é muito bom, é muito bacana, é um filme divertido, não que o filme seja uma comédia cheia de momentos cômicos, não é isso, mas é divertido acompanhar por aquele tom investigativo, né, de você querer, assim como os personagens, solucionar o mistério, né, desvendar cada pista, cada detalhe deixado pelo criminoso, né, para que a polícia e também a imprensa vá investigando para tentar resolver o mistério, né? Então é muito legal de se acompanhar, né? E o David Fincher faz um trabalho narrativo aqui muito bom. É um filme que ele é movido principalmente pelos seus diálogos, né? Embora o roteiro seja muito bom, embora a narrativa seja muito bem desenvolvida, o filme se vale muito pelos diálogos, né? Então é um filme cheio de diálogos, ele tem muito pouca ação, né? Eu acho que a ação acontece muito mais no início do filme. Daí depois disso ele se desenvolve através dos diálogos, né? Cada pista deixada, cada análise, né? Que os personagens vão ali analisando, vão correndo atrás para tentar desvendar e principalmente através dos diálogos. Então, para alguns pode ser um filme um pouco devagar, um pouco lento, justamente porque ele é muito cheio de conversa, muito cheio de diálogos, né? Mas eu acho que é aí que está o diferencial dele. É isso que deixa ele, torna ele tão bacana, tão interessante de se acompanhar, porque os diálogos são muito bons. Os diálogos são muito bons, são muito bem escritos, sabe? E eles não ficam sobrando, eles trazem informações nos momentos pontuais, sem ser expositivo demais. Então, ele é muito bom. E pelos diálogos serem tão bons assim, é que torna o filme mais interessante, né? Mais envolvente, mais imersivo. Então, é muito legal. Muito legal. E a narrativa é muito boa, né? Os diálogos, como eu falei, são muito bons. Tecnicamente, o filme é muito bem feito, né? Traz ali uma boa reconstituição, uma boa reprodução ali dos anos 60, 70, né? Através do design de produção dele, que é muito bom, contando ali com efeitos práticos, CGI bem dosado ali, quase imperceptível, né? O trabalho de caracterização, né? De figurino é muito bom, realmente. Ele traz um clima de época, né? Da época que retrata ali, muito bom, muito bacana, muito competente. E o elenco é muito bom. O elenco é encabeçado aí por três grandes atores, né? Que é o Mark Ruffalo, o Robert Downey Jr. e o Jake Gyllenhaal. Três grandes atores que estão muito bem aqui, né? Seus personagens são muito interessantes. Cada um deles tem o seu momento ali para poder, digamos assim, brilhar, né? E os atores estão muito bem. Mais um ótimo exemplo da competência de direção do David Fincher, né? Porque além de saber contar muito bem a história, ele sabe dirigir muito bem os seus atores, né? Ele extrai, como eu falei no início do vídeo, ele sabe extrair muito bem o melhor, né, da capacidade interpretativa dos seus atores. E os três aqui estão muito bens, né? Principalmente o Jake Gyllenhaal. Eu acho que ele é o que mais está cheio de coisa para fazer nesse filme, né? Então ele realmente se entrega ao personagem, assim como os outros dois, né? O Robert Downey Jr. ele tem um destaque menor, mas ainda assim ele está muito bem. O Mark Ruffalo ali, sabe, interpretando o policial ali, investigando toda a trama. Então os três estão muito bem. Um trabalho de três grandes atuações, né? De três grandes atores. Enfim, Zodíaco é mais um excelente exemplar da filmografia do David Fincher, né? Seja na forma como ele conta a história, como ele desenvolve narrativa e personagens, como ele extrai o melhor do seu elenco. É mais um excelente exemplar da filmografia fenomenal desse grande diretor, né? Para quem não conhece, fica a minha recomendação porque realmente vale muito a pena. Zodíaco, uma excelente recomendação. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no Recomendo Filmes para que outras pessoas possam conhecer, né? Possam conhecer o trabalho e também ficarem por dentro aí de recomendações, de tudo que rola no mundo maravilhoso da sétima arte.